No Dia das Mulheres, a Sapori escolheu escutar. Escolheu abrir espaço para uma conversa de mulher para mulher, sobre carreira, desafios, escolhas, fases da vida e tudo aquilo que nem sempre cabe na rotina. Uma troca verdadeira entre mulheres que constroem a nossa história todos os dias. Porque quando mulheres compartilham suas vivências, elas fortalecem umas às outras e transformam o ambiente ao redor. Eu sempre coloquei a carreira acima de qualquer coisa. Eu sei que eu estou errada, eu sei que estou errada, mas eu sou tão comprometida com o trabalho que quando eu pensava em engravidar, eu entrava em pânico. E eu engravidei. Tinha acabado de passar a experiência quando eu engravidei do Léo. Então eu fiquei muito em pânico. Eu falei, e agora? Como que eu vou falar pro meu gestor que eu tô grávida? Ele vai achar que eu dei um golpe, né? Ele não vai entender. No entanto, que eu passei muito mal na gravidez do Leonardo. Eu passei muito mal até o 7º mês. E eu esperei até 9 semanas para contar pro meu gestor. E não dava mais, porque eu pegava o lixinho dele para vomitar. E eu falei, uma hora ele vai perceber que eu tô grávida. E o que eu vou fazer? E aí eu chamei ele e falei, olha, Wander, eu sei que eu acabei de passar na experiência, mas eu tô grávida. E eu tô, tipo, super assustada. Você acha que é um golpe, mas não é. Ele falou, não tem condições de eu achar que é golpe, porque você tem uma filha de 15 anos. Como eu vou achar que foi algo premeditado? E realmente não foi. Mas foi uma quebra de tabu gostosa. Depois que o Leonardo nasceu, eu renasci, porque eu não consegui ser mãe da Lorena de fato, né? Porque eu tinha que trabalhar. Era bem jovem, né? Muito jovem, né? Era eu e ela. E na área de facilities é uma área que te exige muito. Eu assumi uma coordenação nível Brasil e eu tinha que viajar muito. Então eu perdi 11 anos da Lorena. Então eu viajava muito, viajava muito, viajava muito. E um belo dia, eu tava no Rio de Janeiro, e ela me ligou e falou assim, ai mãe, eu fiquei mocinha. Eu fiquei sem reação. Eu falei, cara, eu não tô lá, eu vou chorar. Eu falei, eu não tô lá, que saco. Então foi bem difícil, mas passou, né? Hoje eu sou mãe da Lorena. E quando eu casei, minha mãe ficou fazendo na cabeça dela pra ela não vir morar comigo, né? E eu fiquei muito brava. Eu falei, não, eu não coloquei filho no mundo pra morar com vó, pelo amor de Deus. E ela foi comigo, hoje ela tem 17 anos. A gente é as melhores amigas, né? Ela tem muita confiança de me contar tudo. E eu sou uma mãe muito aberta, né? Porque eu sou muito nova, né? Tenho 34 anos. E eu falo pra ela, não cometa os mesmos erros que eu cometi, porque o preço que você paga é muito alto. O julgamento é muito alto. Eu acho que o julgamento é a pior coisa que existe. Né? Você tá Você tem que ter dando uma o seu cabeça muito melhor boa e as até pra pessoas você falando que superar não, tudo isso, que vai dar tudo errado, que você vai fazer o contrário, então não é legal. Que é de dentro de casa. É de dentro de casa. Acho que é o pior, né? E o julgamento intensifica a culpa, Sim. né? Que a gente vive com a culpa. Todo momento a gente está Já buscando a culpa e a gente existe. se sente culpada, Porque né? está ou porque não está, né? Porque Porque está, não exato. esteve presente ou porque abriu mão do trabalho, ou porque está no trabalho e não está, né? Sim, eu escutava muito isso. Mas você vive trabalhando, você vive... Mas eu não tinha opção. Ou era isso, ou era uma vida mediana. E eu não queria. Aquilo que você falou, uma sede de vencer sadia, né? Exato, uma ambição importante, Exatamente. claro. Eu falava, não, eu não quero que ela tenha a mesma educação que eu tive, eu não quero que ela tenha nenhum dos problemas que eu tive de infância e tudo mais, né? Mas era uma culpa que talvez você carregava. E carrego. E se você for olhar aqui nessa mesa, você não está sozinha, né? Porque se a gente for olhar as nossas histórias, que eu também tenho filha de 12 anos e agora tenho um bebezinho de 3, né? Vai fazer 3. A Tereza tem uma história também com os filhos, de 8 anos mulheres de que diferença. deixaram os seus filhos para poder trabalhar, para que eles tivessem uma condição diferente da nossa. Então, eu acho que você, contando isso tudo, você tem que ter orgulho, né, do que você fez. Né? É isso que a gente vê. E olha que tempo ainda que você tem, né? A sua filha hoje tem 11 anos, né? É sua amiga. 17 é sua já? amiga, Amiga, né? Mas que você já começou a aproximar mais, né? Quando ela ali entrou nessa fase da adolescência, que é uma fase super complicada, onde ainda mais meninas que querem a presença da mãe, que precisam, né, de orientação, que precisam, os meninos também, mas a menina tem essa fase aí complicada que precisa bastante da mãe. E é importante compartilhar, né? Porque às vezes a gente vê o rosto, as pessoas estão ali, né, firmes, e não imagina todas as histórias que carrega, né? Eu escutei primas e tias falando, nossa, mas o que aconteceu com a Hortência? Como que
né? Como que ela conseguiu? Como que ela chegou? Como ela tem Mas sorte, ninguém- né? Ela É, tem É, sorte. porque tem ninguém sorte, né? vive. É, sorte. você fala, pra você é tão bom, né, A Hortência? Hortência tem Como você tem sorte, hein? sorte? Caramba, nossa, ela tem cargo de gestão, né? Comprou o apartamento dela, tudo. Ninguém nunca me ligou e me deu um telefonema quando eu estava lá naquela caverna escura com um bebê, mãe solo. Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de algum Ninguém. apoio, alguma orientação? Não, Não. ninguém. Mas a São Hortência tem poucos, sorte, é né? unânime. É. É. Quem liga, porque às vezes acontece de ter pessoas, né, que te acolhem nesse momento. E eu acho que a sua história reconhece vários momentos de várias pessoas aqui. Nós, como mulheres que trabalha, que tem um cargo de gestão forte e procura realmente ser diferente, a gente abre mão um pouco, né, de várias coisas para que a gente chegue lá. Eu acho que, como a Teresa falou, na época dela, eu acho que ainda era pior, né? Eu acho que eu vivi também ali de Um misto, trás, né? Um era misto. ter que se É. provar todos os dias, e como mãe também. E também tem a questão, o marido vai aceitar ou não, né? A família vai aceitar ou não, e você seguir. E aí ver quem que vai ficar com você ao seu lado, né? Porque tem pessoas que vai ficando pelo caminho, né? Com certeza. E eu digo para vocês, por exemplo, eu já tive outras histórias bem mais complicadas. Tem 2 anos que eu tive um câncer, né? Que eu nunca pensei, nunca passei pela cabeça. E quem me deu mais força foram as minhas amigas. Eu sou do Rio, decidi me tratar aqui e eu tive um apoio que vocês não imaginam de duas. Tive da minha empresa também. Eu não posso dizer que não foi, tinha apoio de todo mundo, tudo aberto, mas eu tive duas grandes amigas que se anularam 7 meses da vida para cuidar de mim. Não que eu precisasse de alguém para cuidar, porque eu trabalhei o tempo todo, mas para estar ali fazendo um papel, sabe? Receber esse diagnóstico deve ser muito difícil, mas eu não conheço uma pessoa tão forte como a Teresa. Porque ela trabalhou, fez o tratamento, ela em nenhum momento ela desacreditava. Foi, assim, pra gente, foi uma inspiração o tratamento que ela passou. Mas E tudo nós ela cuida. acompanhamos, né, É um Teresa? apoio. Todo dia tinha 3, 4 ligações para saber se estava precisando de alguma coisa, sabe? Então as pessoas estavam conosco, estavam comigo, né? E acho que é tentar ser cada dia melhor que o dia anterior. Sabe assim, ó, o propósito é que eu posso ser um pouco melhor do que eu fui ontem, né? Como ser Enxergar. humano, como pessoa, né? Que eu acho que é isso que a gente deixa. E as cicatrizes são histórias que a gente tem, né? A gente tem orgulho das histórias, do que a gente viveu, Eu costumo do que dizer que é uma aconteceu. bagagem, né? Eu falo É. que eu ando com uma mochila e todas as situações a gente vai colocando ali. A hora que tem uma situação difícil, eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa ali que eu posso trazer para usar. Quando for alguma coisa tranquila, então eu acho que tudo é uma bagagem. E vai da gente como usar, Como né? que a gente se porta frente a isso também, né? Porque eu acho que problemas a gente sempre tem, né? É como que eu me posiciono frente àquela situação que está acontecendo, né? Se eu vou me culpar, se eu vou ficar sendo vítima, ou se realmente eu vou ser protagonista e fazer o meu melhor dentro E do que eu agarrar tenho. aquela história, mudando aquilo, o resultado, né? Eu acho que isso é o que faz a gente estar aqui hoje, né? Mulheres de liderança, porque por mais que tinha um obstáculo, você pegou aquilo, deu tudo errado, mas você transformou aquilo numa coisa boa. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque a vida é muito difícil, ela não é fácil. Né? Então traz obstáculos, traz desafios para todo mundo. Cada um vai ter o seu na sua intensidade, mas transformar isso em uma coisa positiva, eu acho que isso é o que encanta e faz com que a gente se alavanque a conseguir o que a gente consegue todos os dias. Só me veio na cabeça a minha mãe, que eu não tenho mais hoje, e que era uma mulher também com pouca escolaridade, mas com uma vivência incrível, que teve 6 filhos, que se desquitou numa época em que não, assim, não se admitia de forma nenhuma, que depois se casou muito de criticada, né, novo, por isso. demais. Então, o que eu olhava ali para ela era a força que ela tinha e o que eu não gostaria de passar e que eu via ela passar. As histórias que ela me contava. Então, de alguma maneira, na simplicidade, na doçura dela, ela me fez uma mulher muito forte.
E é o que hoje eu tento todos os dias mostrar para minha filha. Então, eu sou a melhor mãe que a Malu pode ter. E me conforto com isso todos os dias. Chegando tarde, quando eu calculo o Waze e erra, porque as coisas acontecem, e aí eu chego atrasada para buscá-la, quando ela olha para mim e diz, mamãe, queria que você me buscasse de dia. Coração sangra, e aí eu falo, deixa eu ver o rodízio, aí o planejamento. Rodízio, eu vou fazer home office, eu estou em casa, eu preciso me desconectar às 17 e buscá-la. Eu não trabalho por obrigação, eu trabalho por amor, e eu acho que esse que é o valor que nós temos que passar, né? Também ser uma mãe que fica em casa e toda aquela revolta, mas e se eu estivesse trabalhando? Isso também é ser um muro de lamentação. Será que é esse indivíduo que a gente está criando para a sociedade que se foca na lamentação e não na solução, né? Então, eu concordo, é muito parecido que quando eu tive o Luca, estava com 9 meses, eu tive uma oportunidade a empresa que eu estava falou assim, bom, então na sua volta a oportunidade de crescimento vai acontecer, era a primeira vaga de direção. Fantástico. E eu falei assim, bom, mas vou ser diretora com 3 meses e minha mãe também tinha descoberto um câncer, que era a minha rede de apoio, né? Ficou tudo bem, graças a Deus não deu tudo certo, ela tá super bem hoje. E quando eu voltei, eu falei assim, não, mas eu também vou ficar 4 meses, porque eu preciso ficar 4 meses, é o que diz o mercado, que você tem que ficar 4 meses. Mas com 3, já me deu um negócio que eu falei, eu preciso voltar. E eu falo, mas será que isso é ser boa mãe? Eu não nasci para ser mãe. Eu me questionei, eu falei, eu não nasci para ser mãe. Eu acho que, imagina, todo mundo adora, as minhas amigas adorando, ficar 4, 5, 6 meses. Com 3 meses eu voltei. E é claro que a gente abre mão de algumas coisas, não tem como não abrir, não tem como não. Quantas reuniões eu falei de escola, eu fui, dá para contar, eu acho que no dedo, mas informação eu tinha depois. Então, alguma forma, quantas vezes no aeroporto você deixava ele na minha mãe, enfim, não importa onde, na minha mãe ficava 99% do tempo com febre, você queria estar lá, mas você estava no aeroporto, aí tinha várias vezes eu sentava e falava. Você chora com você mesmo, né? Que mãe que eu sou. Mas hoje, se as pessoas que estão começando e eu puder falar para elas, eu não me arrependo e faria tudo igual de novo. Porque eu acho que a trajetória e o valor que a gente passou, hoje ele reconhece isso também, como a sua filha Van coloca também. Então ele fala, ele verbaliza isso em vários momentos. Então, por enquanto, tá indo tudo bem. A gente tem uma sorte e um orgulho imenso de trabalhar numa empresa que o DNA é feminino, é de liderança feminina. Sim. Então, quando vem esse tema, nós temos esse privilégio, né? Foi onde nós crescemos, eu trabalho na Sapori há anos, eu iniciei como estagiária e hoje estou como CEO, mas eu cresci na empresa, eu aprendi na empresa. Então, eu tive mulheres que me impulsionaram e que acreditaram no meu potencial. É uma empresa que eu tive a oportunidade de crescimento a cada 3, 4 anos. Eu fui promovida, então eu cresci dentro das cozinhas, dentro das operações. E hoje eu sei o valor também das mulheres que trabalham na empresa, o valor da operação, o valor ali do cuidado, do detalhe. A gente sempre aprendeu, assim como a Jana, né? A gente aprendeu dentro das operações. Então, o valor ali do time, o valor das pessoas, que é quem entrega ali no dia a dia. Que a primeira liderança maior acima de mim é uma mulher. E foi incrível a relação que eu criei com a Vanessa nessa liderança. Eu acho que você compõe muito bem isso, né? Você traz ela realmente... consegue trazer todos os líderes. Todas, e quantas mulheres. Eu posso dizer que eu sou fruto de Sapori, né? Eu tenho, por mais que eu tenho 20 anos, estava fazendo as contas, me assustei hoje, me arrumando. Quase 20 anos aí, vai fazer em 27 de formação, desde o técnico até a nutrição. E estou na Sapori há 7 anos, né? E se eu olhar toda a minha trajetória e oportunidades, a Sapori foi a que eu mais
tive a oportunidade de crescimento e às vezes sem esperar, né? E para mim isso é muito significativo. Quando chega sem eu esperar, né? Eu trabalho sempre, busco a excelência. Eu costumo dizer que eu acordo sempre buscando a excelência. Eu acho que quando a gente faz as coisas com excelência é algo que a minha mãe vem de berço, vem de crença. E as coisas foram acontecendo, né? Nunca foi, vai ali que te conhece que vai dar certo. Vai ali que você vai. Não. Sempre foi por mérito ali e a Sapori foram mulheres. Sempre tive mulheres muito fortes, como exemplo, e mulheres que não, vai. Eu vejo que você. E ali o medo, mas será que é? Será que vai dar certo? Não, vai dar certo. E isso para mim é muito fantástico, né? Porque o apoio dessas mulheres e ver onde elas estão e saber que um dia eu posso chegar lá, né? E o trabalho árduo. Minha mãe também foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu perdi meu pai com 9 anos, então desde os 9 é eu por ela por mim, e também numa vida de trabalho frenética. Ela era comerciante, tinha uma floricultura, então não fechava a loja por nada. E quando eu fui para estudar, ela falou: filha, eu não vou ter condições de te ajudar como eu gostaria. E aí eu falei: não, mãe, calma, vai dar certo. Me inscrevi no técnico e ali eu fiz. E antes de terminar, eu já estava trabalhando na área. E ali eu fui crescendo, e às vezes as pessoas, Noemi, você que é a Noemi? Nossa, eu nem imagino como as pessoas me conhecem mais. A área da nutrição foi algo que me apaixonei e fui crescendo, foi algo muito natural, né? Aí eu me casei, tive filhos também, precisei deixá-los com a minha mãe, mas eu falo que se não fosse ela, não estaria onde eu estou, né? Claro, meu marido sempre me apoiou e os combinados sempre foram. E aí, você acha que dá para aguentar? Vai ser um pouco mais difícil agora? Vou ficar um pouco mais ausente? Vou precisar me dedicar um pouquinho mais. E ele, não, vai, mãe, vai dar certo, né? Perdi muitas reuniões também. Um momento que me deixou, assim, arrasada, faz uns 2 anos, eu conseguia ir nas apresentações das crianças, e em uma apresentação da Gabriela eu cheguei atrasada. E ela chorava dançando, a sorte que a escola reapresentou, e ela chorava a segunda vez, chorando, e eu chorando do outro lado. Eu fui diretora muito cedo, com 32 anos. Acho que é isso. Então, nas primeiras reuniões de contratos nossos, que a gestão era feita por homens, eu já cheguei em reunião e aí eles estavam esperando chegar a diretora. Né? Então, eles perguntaram à diretora: que horas vai chegar a diretora? Aí eu falei: não, sou eu. Então, nesse momento eu tive que provar pela entrega, pelo trabalho, pelo conhecimento, Preparo, né? e pelo preparo, para que esses homens pudessem acreditar ali no potencial. Então, já vivi esses momentos, mas está tudo certo, né? Tudo certo, exatamente. Estou muito grata com vocês, né, de ter essa tarde. Acho que essas trocas que nós tivemos, ouvir todas as histórias, se reconhecer na história da outra, é muito importante. Então, assim, a gente tirar um tempo, né, na empresa para estar junto, para debater um tema que para a gente é tão importante, a gente sai daqui como mulher, como profissional, com um sentimento muito bom, né? Eu, por exemplo, estou com um sentimento ótimo desse bate-papo e de conhecer melhor a história de cada uma, de poder discutir os temas. Para mim foi super importante, um tema que a gente não precisou de nenhum roteiro, né? Em todos os momentos da sua vida, você é protagonista da sua própria história. Hoje falamos sobre temas que muitas vezes ficam silenciados: idade, maternidade, menopausa, comparação, desafios e apoio. E cada uma dessas fases faz parte da construção da mulher que você é. Seguimos fazendo diferente e principalmente fazendo a diferença. Conversas como essa não são apenas importantes, são necessárias. Porque quando mulheres compartilham suas vivências, elas fortalecem umas às outras e transformam o ambiente ao seu redor.